Olá, boa noite. Todos sabemos da importância da educação para a formação de uma nação. O sistema de ensino brasileiro já teve avanços significativos, mas ainda apresenta desafios para professores, alunos e sociedade. Hoje, o Ação Nacional fala sobre a aprovação automática, os processos seletivos e a situação dos professores que precisam gerenciar os limites do sistema e buscar qualificação profissional. E para falar sobre esse assunto, o Ação Nacional recebe em seus estúdios o dirigente regional de ensino de Campinas, Antônio Admir Schiavo, e a professora universitária Andréia Couto. Você pode participar com a gente pelo e-mail açãonacional@rs21.com.br. O Ação Nacional também está disponível no nosso portal. É só acessar rs21.com.br e ir no link Programas Ação Nacional. Lá você encontra todos os programas que já foram ao ar. Bom, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela participação de vocês aqui no programa Ação Nacional. Obrigado. Bom, gente, eu queria fazer uma pergunta que é o início de tudo, né? No nosso debate, no nosso questionamento, no nosso bate-papo aqui. Como está o sistema de ensino no Brasil hoje? Nós podemos afirmar que ele é feito para dar aula, mas não é voltado aí para a aprendizagem dos alunos? Gostaria que os dois pudessem responder. A professora poderia começar, por favor? Bom, eu já estou no ensino há bastante tempo, há muitos anos. Tá? Já fui professora desde a rede pública, passando por escolas privadas, e hoje eu estou na universidade. E o que a gente percebe é que, com o passar do tempo, as dificuldades vão aumentando. Né? E eu imagino, pela experiência, que isso se dá justamente pelo sucateamento da escola pública. Né? Nós sabemos a situação hoje que se encontra a escola pública, o descaso total, mas também há um reflexo na escola privada, acredito eu. E talvez um pouco disso seja porque o ensino ele seja muito voltado menos para a aquisição do conhecimento, o prazer de estudar, o prazer de conhecer, mas sempre muito voltado para o futuro, vamos supor, a universidade, passar no vestibular. Né? Então, o aluno ele entra na escola e dali a pouco ele já começa a ser preparado, já começa a ser perseguido, digamos assim, né, por aquele fantasma de que futuramente ele vai se deparar com um processo seletivo muito difícil e que ele vai ter que estar pronto para aquilo, para poder ingressar numa universidade. Então, começa a colocar uma sobrecarga uma sobrecarga e paralelamente a isso, a questão de o aluno é levado também muito a decorar certas coisas. Então, aquilo que havia, pelo menos na época em que eu estudava, que era um prazer, não é, de conhecer, de estudar, de ler, aquilo acaba sendo levado para uma estrutura assim muito de fórmulas, decorar fórmulas, situações, e para ele se deparar futuramente com um aprendizado, com um processo seletivo. Né? É um dos fatores, claro. Né? Antônio, o senhor acha que é isso mesmo? Eu acho que o grande desafio, você falou em aprendizagem, a escola foi feita para o aluno aprender. A escola hoje, ela, de uns tempos para cá, ela tem uma grande população que entrou na escola. Diferente do nosso tempo. O meu tempo, o tempo da Andréia, com certeza, era um tempo de elite. Só uma elite frequentava a escola. Hoje nós temos todo um contingente da população frequentando a escola. Você tem cerca de 95% a 97% da população ingressando no ensino fundamental, o que é um ganho excelente para o Brasil. O que a gente precisa é garantir a qualidade da aprendizagem para esses alunos. O que nós temos, o Estado tem investido sempre que pode na escola pública com diferentes, tem tentado valorizar o salário do professor, tem investido em tecnologia, mas o que a gente tem hoje ainda é um professor, né? Nós temos excelentes professores, mas alguns professores ainda que têm um certo receio de lidar com a tecnologia, e o nosso aluno hoje é um aluno diferente do nosso tempo, que ficávamos nos livros. Os livros eram a única fonte de informação. Hoje não, hoje ele tem N fontes de informações, entre elas a internet e o celular na mão durante as próprias aulas, o que é uma questão muito complicada. O aluno não está mais, ele não gosta, ele não está preparado para assistir uma aula expositiva. Estática. Estática. Ali, então, né? O professor precisa
ter meios, né, de fazer com que essa aula, de garantir a atenção do aluno, para que ele possa realmente aprender mais da maneira como ele gosta, né, com a tecnologia, porque hoje o nosso aluno é o aluno tecnológico. Mesmo os alunos das comunidades mais carentes têm o seu celular, então eles têm acesso às questões tecnológicas que a escola precisa dar resposta para eles. E eu acho que o grande desafio da educação brasileira é garantir a qualidade, né? Que os grandes exames externos, tanto o Saresp no estado de São Paulo quanto a Prova Brasil em nível nacional, mostram que os alunos não estão aprendendo tudo que eles deveriam aprender. Esse é o grande desafio da escola pública hoje, elevar, né, a quantidade de conhecimento que o aluno guarda, vamos dizer assim, a hora que ele sai da escola. Sim, a gente está falando sobre essa questão de aprendizagem, né? Existe vamos esclarecer para os telespectadores, qual a diferença entre ensino e aprendizagem? Existe uma diferença em relação a isso. Hoje as escolas, elas estão voltadas para o ensino ou para a aprendizagem? Eu acho que tem que ser as duas coisas, ensino e aprendizagem, não é? Porque uma coisa não se desliga da outra. O ensino e a aprendizagem andam juntos. O professor ensina, o aluno aprende, mas também o professor aprende com o aluno. O aluno, às vezes, é o ensinante, porque nós temos uma diversidade muito grande de alunos na nossa escola e o aluno também acaba ensinando o professor. Então, esse professor precisa estar aberto ao conhecimento que o próprio aluno traz para dentro da escola e que ajuda ele a entender o contexto da escola, tudo aquilo que envolve a vida do aluno e que ajuda ele a melhorar a sua aula, né, e contextualizar melhor o conhecimento que ele tem que passar para o aluno. Bom, foi realizada uma pesquisa encomendada aí pelo Sindicato dos Professores da PUESP aqui do estado de São Paulo ao Instituto Data Popular sobre a qualidade da educação nas escolas do estado de São Paulo. Afirmou que 800 mil estudantes, 46% dos alunos da rede estadual de ensino, admitem ter passado de ano sem aprender. Isso é o reflexo da aprovação automática, professora? Então, nós estamos discutindo aqui a questão da tecnologia na sala de aula. É claro que os tempos mudaram, né? E que o nosso aluno hoje, desde criança, ele vem sempre para a sala de aula acompanhado de toda uma parafernália tecnológica, isso é fato, né? Mas também eu acho que antes da gente discutir a questão da tecnologia, nós temos que discutir outras coisas que são anteriores a isso, né? Como a própria estrutura da escola, porque eu fico imaginando, eu estou um pouco afastada do segundo grau, da escola básica, mas eu fico imaginando como que nós vamos discutir, como que o professor vai trabalhar com o aluno que tem essa outra mentalidade, se, na verdade, esse aluno chega completamente despreparado, pelo menos na universidade assim, e arredio com relação a uma série de questões que nós colocamos. Por exemplo, os alunos, via de regra, eles detestam teoria, não é? Eles gostam da prática, mas tem que ser colocado para ele que as duas coisas estão aliadas, elas andam juntas. Agora, a tecnologia, ela tem que servir como um apoio a esse aluno e também aos professores. E eu acho que também é difícil você jogar para o professor essa questão de que os professores não estão preparados ou não gostam de usar a tecnologia. Ao meu ver, não é bem assim. Mas a questão é que os alunos, eles querem um afastamento total daquilo que é necessário, muitas vezes, em sala de aula, né? Como se a tecnologia fosse salvar tudo, né? Sendo que nós temos alunos com problemas seríssimos de vocabulário mesmo, a pobreza vocabulário, eles não leem mais, eles só querem ficar nas redes sociais. Então, tem toda uma discussão pré-tecnologia que eu acho que a escola pública, principalmente, tem que discutir, né? Porque muitas vezes o professor, ele tem boa vontade, ele está preparado, mas ele chega num ambiente completamente hostil. Sim, né? Então, acho que isso é muito importante também. Professor, como é que o senhor vê essa questão aqui que nós estávamos comentando sobre a aprovação automática? Ela realmente é um reflexo desses dados que eu acabei de divulgar aqui? Na verdade, nós não temos a aprovação automática, nós temos uma progressão continuada. A progressão continuada, ela é a favor do aluno, porque reprovar o aluno nunca significou que ele vai aprender mais.
O aluno que é reprovado, o que era reprovado no passado, era o aluno evadido. E é melhor ele estar na escola do que ele fora da escola, como acontecia no passado. A progressão continuada exige uma valorização da atividade do professor pelo aluno também e do aluno pelo professor. Né? Porque a gente precisa que o professor esteja imbuído e logo que ele perceba que o aluno não está aprendendo, ele adote os mecanismos para que esse aluno aprenda. Então, o espírito da progressão continuada é a favor sempre do aluno, é fazer com que o aluno esteja sempre acompanhando a sua turma. E nós temos um contingente de alunos que, aos poucos, que não são tantos, mas que acabam não acompanhando o conjunto da turma. Esses alunos é que precisam ser atendidos, precisam ser recuperados e terem aula de reforço para que eles consigam acompanhar a classe. Agora, a questão do que fica do aluno hoje, o repertório que parece que eles levam é pequeno em função disso que eu disse anteriormente. Eles estão numa linguagem midiática, né? Eles gostam muito de imagens, mas não gostam de fazer leituras, como disse a professora. Eles não gostam de escrever muito, né? Embora eles vivem com o celular a toda hora fazendo mensagens, mas se concentrar numa atividade que era o ensino antigo que nós recebemos, parece que não é o forte dos nossos alunos, mas é necessário uma mescla disso também. O aluno precisa ler, ele precisa melhorar o seu vocabulário, ele precisa ter uma correção gramatical, tudo isso faz parte da aprendizagem que ele tem que levar para a vida, porque senão ele vai chegar realmente lá na universidade ou no emprego sem o mínimo necessário Sim. que ele precisaria demonstrar. Mas diante desse quadro que o senhor está colocando, de quem fica a responsabilidade? Fica da escola, é do professor, é da família? Nós precisamos de tudo. Na verdade, é uma responsabilidade institucional. A escola foi feita para ensinar, Sim. tá certo? Então ela tem que cuidar dos alunos bem e ela tem que fazer os alunos aprenderem. Agora, a escola, ela tem essa missão facilitada quando ela tem o apoio dos pais. A presença do pai na escola, acompanhando a vida escolar dos filhos, é um fator que garante 50% no mínimo do sucesso escolar das crianças. O que a gente tem hoje é um pai, muitas vezes, que não dá atenção para o estudo dos filhos, até por conta desse mundo moderno que a gente vive, que ele precisa trabalhar, que precisa sobreviver, mas quando a gente tem o pai presente, nós temos o aluno muito mais atento e muito mais ligado, muito mais interessado no aprendizado do que aquele pai que simplesmente entrega o filho para a escola e deixa ele ao Deus dará, vamos dizer assim. Sim, mas é importante, eu digo assim, a responsabilidade é institucional, é de todos. Não dá para jogar a culpa no professor, não podemos jogar a culpa no aluno, na família. A escola, sim, ela, enquanto instituição que é feita para ensinar, tem que fazer esse papel de ensinar e ensinar bem os nossos alunos. Sim. Bom, nós estamos falando hoje sobre educação aqui no Ação Nacional. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.